Olá! Olha, o assunto de hoje são placas. O que caiu na prova sobre placas, nós vamos comentar agora 10 perguntas e vamos direto ao assunto, né? Como sempre. O que caiu na prova sobre placas? Você vai ficar sabendo tudo sobre placas. Primeira pergunta. Olha, diante da placa de regulamentação R6C, qual deve ser a ação do condutor? A. Pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. B. Pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para as operações de carga e descarga. C. Em nenhuma das hipóteses pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. D. Pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. E aí, qual é a resposta? Pensou? Bom, gente, olha, nós temos essa placa aqui. Dá uma olhadinha nela. Proibido estacionar, certo? E essa aqui, proibido parar e estacionar. Então, essa aqui, você pode dar uma parada ali para embarque e desembarque, que dizem, para subir ou descer alguém do veículo. Ok, aquela parada pode. Essa aqui, nem aquela parada, certo? E uma coisa, carga e descarga é considerado estacionamento. Bom, então a resposta é a letra C. Em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Simples assim. Questão 2. Diante da placa de regulamentação R20, qual deve ser a interpretação do condutor? A. A buzina não pode ser acionada qualquer que seja o horário. B. A buzina pode ser acionada em leves toques, qualquer que seja o horário. C. A buzina pode ser acionada durante o dia. E D. A buzina não pode ser acionada apenas se for área de hospital. E agora? O nome dessa placa é proibido acionar buzina e sinal sonoro, e essa faixa vermelha, toda placa que vier essa faixa vermelha, quer dizer que é proibido alguma coisa, né? Então, vamos lá. A resposta, a buzina não pode ser acionada a qualquer que seja horário, certo? Então, havendo essa placa, quer dizer que você não pode acionar a buzina. Acione a buzina em outro lugar, menos nesse local. A questão 3, vamos lá direto para 3. As placas educativas, agora são placas educativas, né? Indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde pode dispor de atrativos turísticos, restaurantes, sanitários e outras instalações que signifiquem comodidade. Olha, aqui o nosso vídeo, nós não editamos o nosso vídeo, é direto. Então, se errou, não tem como voltar atrás. B. Indicar e orientar os usuários da via sobre os locais onde podem dispor de serviços auxiliares, como também contém informações relacionadas à direção a seguir. C. Orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Ou a D. Indicar e orientar os usuários da via sobre a direção que eles devem seguir para atingir determinados destinos, como também relacionar as características geográficas desses destinos. As placas educativas. E aí, o que você sabe sobre isso? É bem simples, tá? É bem simples. Vamos ver a resposta primeiro? Orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Peraí. Aqui. Olha lá, sabe? Essas que dizem, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, ultrapasse com segurança, ultrapasse somente pela esquerda, longo do trecho em declive, descida, luz baixa ao cruzar, não ultrapasse com faixa contínua, sob neblina, não beba, essa coisa toda, ao dirigir, né? Então, são chamadas placas educativas. Tá?
Por isso que a resposta é orientar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito, podendo conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. Simples assim. Você não vai errar, viu? Vai nessa vibe aí que as placas não são difíceis, né? Dá para acertar. E cai um número razoável de placas na prova, sabe? Eu não vou dizer quanto, né? Pode ser 5, pode ser 6, pode ser 4. Mas tem um número razoável ali de placas. Muito bem, a questão 4. Diante da placa de regulamentação R11, qual deve ser a ação do condutor? Apesar de proibido o trânsito de veículos de carga, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito à sinalização. Apesar de proibida a circulação de animais, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito à sinalização. C. Apesar de proibido o trânsito de veículos de tração animal, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito à sinalização. E letra D. Apesar de proibida a circulação de animais silvestres, o condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito à sinalização. Então, o nome dessa placa é proibido trânsito de veículos de tração animal, né? As carroças. E a resposta? Gente, apesar de proibido o trânsito de veículos de tração animal, já dei a dica, né? O condutor deve manter a atenção em relação ao possível desrespeito à sinalização. Claro, né? Porque pode ser que a pessoa da carroça não respeite o trânsito. Então, se tem aquela placa, porque naquela localidade aí tem uma grande circulação de veículos de tração animal. É claro que eles não colocariam uma placa onde você não encontrasse veículo de tração animal. Então, para você, condutor, serve para isso. Quinta, são 10, hein? Diante da placa de advertência A7, o condutor deve adequar a velocidade às condições locais e redobrar a atenção, pois à frente há um potencial risco de acidente devido a quê? A. Ao cruzamento de duas vias não sinalizadas. B. Ao acesso de veículos pela via lateral à direita. C. A bifurcação da via. E D. Ao acesso de veículos à via lateral à esquerda. E aí? Olha, esses nomes, sabe? Se é via lateral, se é entroncamento, eu sempre gosto de deixar bem claro que a placa, para nós, o significado, né, mais importante que você vai usar para a vida, porque para a provinha você vai acertar a pergunta da prova. Mas você está olhando ali, ó, tá vendo? Tá vendo o desenho da via lateral? Então, essa é a sua via. Então, você sabe que ali à esquerda tem uma via lateral. À esquerda, né? Eu acho que eu respondi também, né? Qual é a resposta? Ao acesso de veículos pela via lateral à esquerda. Tem uma via lateral à esquerda. E vamos para a próxima. 6. Diante da placa de advertência A25, o condutor deve estar alerta, pois logo adiante o que há logo adiante? A alteração do sentido único para sentido duplo de circulação. B. A existência de duas pistas divididas por canteiro central. C. A existência de um retorno na via. D. Um estreitamento de via adiante. É legal você dar uma parada no vídeo e tentar pensar e responder como se estivesse na prova, né? E depois você vem ver a resposta. Que nós vamos agora já para essa resposta. O que diz? Alteração do sentido único para sentido duplo de circulação. Simples assim é a questão 6. Próxima. 7. Diante da placa de advertência A1B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois o quê? A via apresenta curva fechada à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidentes. B. A via é sinuosa à direita, o que favorece a ocorrência de acidentes. C. A via apresenta curva acentuada à direita, o que favorece a ocorrência de acidentes. D. A via sinuosa à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidente. Você sabe que a resposta favorece a ocorrência de acidente, né? Mas o que a placa quer dizer? Que a frente tem o quê? Apresenta uma curva acentuada à direita, uma curva de 90 graus, o que favorece a ocorrência de acidente. Então, reduz a velocidade compatível, principalmente na curva, né? Essa tá fácil, né? Ela é acentuada, tá? Pode ser à esquerda ou à direita, A1B acentuada à direita. 8ª, diante da placa de regulamentação R15, qual deve ser a interpretação do condutor?
A. A via permite somente passagem de automóveis. B. Existe peso mínimo por eixo. C. A via permite veículos com altura superior a 3 metros. D. A via tem limitação de altura máxima. E aí? O que você acha? A resposta, a via tem limitação de altura máxima, é o máximo de altura daquela via ali, então 3, mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2,5, vai depender da engenharia para colocar qual é a placa adequada para os veículos, principalmente veículos de grande porte, não ficar preso, por exemplo, num viaduto, não ficar preso. Próxima, nona. Diante da placa de regulamentação R4A, qual deve ser a ação do condutor? A. Deve virar à esquerda? Não deve virar à direita? Deve virar à direita? Não deve virar à esquerda? Olha, tá fácil. Você sabe que é proibido. Você sabe que a placa de regulamentação, essa R é regulamentação, ela é manda, é imperativa, certo? Então, aí ela está falando que mesmo não deve virar à esquerda, de maneira alguma. Então, a vermelha, a regulamentação, ela manda imperativa, é como Val, minha esposa, ela fala e eu obedeço, né? Não vira à esquerda. R de regulamentação. Se for amarela, A de advertência. Geralmente, a amarela, ela vem antes, tá? Ela adverte você. A última. Ufa! Chegamos. Diante da placa de regulamentação R23, qual deve ser a ação do condutor? A. Deve manter a circulação do veículo à esquerda, deixando livre a faixa da direita. B. Deve parar obrigatoriamente para fiscalização de trânsito. Olha lá, eu coloquei a C, tá ali, gente. Foi um erro na hora de eu colocar, entendeu? Eu devia ter separado o C ali. Mas o vídeo já está rolando, não tem como, então, por favor, me entenda. O C está ali misturado, mas saiba que é um C separado. Se é que vocês me entendem. Deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. D. Deve obrigatoriamente realizar conversão à direita da via. Imagina, vou ter que voltar todo o vídeo, gravar de novo. Então, vai assim. Tá? Mas sabe que ali, a letra C, ela tem autonomia. E aí, você respondeu o quê? O mais importante é a resposta, né? Talvez nem seja ela a resposta, sei lá. O que você respondeu aí? Vamos lá para a resposta a essa placa? É a letra C, e agora eu arrumei. Você viu que eu arrumei e esqueci de arrumar a anterior. Fui eu que coloquei, que montei esse esquema aí e acabei não olhando direito e você viu no que deu. Mas deu para entender, né? Deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda, certo? Mantenha-se à direita, tá? Para você manter-se à direita. É o nome dela, né? Para você deve conserve-se à direita. Mantenha-se, conserve-se à direita, porque o lado esquerdo pode ser utilizado para alguma coisa. Manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. Olha, foi isso, meus amigos, meus queridos. Por enquanto, foi isso. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência. Até o próximo vídeo. Boa sorte na sua prova lá, hein? Não vai errar, você vai bem, hein? Depois, por favor, coloque aí como é que foi na prova, tá? Isso. Valeu.